Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como está importando ferramentas em formato 3D para dentro da biblioteca de ferramentas do Edicam, tá? Ferramentas que você pode estar desenhando ou importando do próprio site do fabricante e depois colocando dentro do Edicam, para você ter todas as características da ferramenta quando ela tem um formato mais elaborado, para você estar implantando e usando esse recurso lá dentro do Edicam, tá? Então, quando a ferramenta é um pouco mais elaborada, com raios mais específicos, o interessante é você estar importando ou desenhando num software CAD a ferramenta e depois inserindo lá dentro do Edicam, para quando você fazer a usinagem lá da programação em CAM, ela ficar mais real possível da sua realidade, tá? Se ficou interessados, então acompanhe o vídeo e eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo esse procedimento. Então, depois que eu importei a peça ou desenhei ela dentro do CAD, no caso aqui eu fiz a importação apenas da ferramenta, tá? No caso aqui eu vou usar de exemplo uma fresa de alto avanço do diâmetro de 22 da Sumitomo, onde eu fiz a importação então da haste e do inserto, e eu só fiz a montagem do cone que eu tinha desenhado com as características do cone que eu tenho lá na empresa. Então aqui eu estou usando um ER40, onde é feita a montagem então da haste e do inserto, ficando nessa configuração. Então a gente vai fazer essa pré-montagem dentro do CAD, salvar em formato Parasolid XT, que é o formato que o Edicam reconhece independente da versão que você está usando. Feito isso, a gente abre o Edicam. Então aqui a gente abre o Edicam, já estou com ele aberto. E vou buscar o arquivo, né, abrir ele lá na pasta onde foi salvo. No caso eu tenho aqui na pasta cones de centro. Vou usar de exemplo então alto avanço de 22. Vou abrir. Ali o formato é o Parasolid XT. E você vai importar ela como se estivesse importando uma peça para fazer a usinagem, tá? Então estou aí com a minha peça aqui dentro do Edicam. No caso aqui é a minha ferramenta. Vou mudar para modo fresamento. E agora eu vou fazer o alinhamento dessa ferramenta para ela ficar certinha lá na minha biblioteca. Então vamos aqui ativar as configurações para fazer o alinhamento. Então o zeramento vai ser aqui na face do meu inserto. No caso aqui esse inserto ele tem esse rebaixo aqui dentro, eu tenho que conseguir pegar bem a face da parte mais alta aqui do inserto, tá? Então às vezes é um pouquinho mais chatinho de estar fazendo. Então se atente a esse detalhe, tá? Ele vai dar uma daquelas snaps, que é a minha orientação que eu preciso. Então aqui eu já peguei. Vou colocar em modo frontal. Aí ele ficou certinho. Se eu ocultar a ferramenta, vai ver que o risco da parte mais baixa aqui do meu inserto está alinhadinha com a minha CPL. Então é isso que eu queria. Gosto de passar o mouse em cima para ver se o X e o Y estão zeros, tá? Então estão certinhos. Pegando aqui essa linha mais baixa aqui, pode ver que está tudo zero. Então é isso aí, tá centralizado a minha peça. Gosto também de estar estendendo os eixos aqui para ter uma visualização melhor. Essa é a posição que eu tenho que ter de zeramento aqui para minha ferramenta. O Z tem que estar na vertical da minha ferramenta para eu estar importando e ela ficar na posição correta lá no meu spindle. Feito isso, a gente vem aqui no Edicam, ferramentas, banco de ferramentas, né? E vamos criar uma ferramenta nova. Aqui você se atenta a algumas questões, né? Qual é a aba de ferramenta que você vai usar, no caso aqui fresamento, e a tua ferramenta se ela tem raios ou não, né? No caso aqui é uma fresa de cantos arredondados, que é o caso de alto avanço aqui. Eu gosto de botar já mais ou menos na classificação mais correta possível, para depois quando estiver usando facilitar melhor. Então vou clicar nessa configuração aqui, mas isso é particularidade de cada um, tá? Você vai criando conforme você achar melhor. Então cliquei na aba que eu quero que a ferramenta seja criada e venho aqui em criar.
Então vai abrir aqui essa janela onde eu vou botar primeiro o nome da minha ferramenta. Em descrição é o que vai aparecer lá na biblioteca de ferramentas e em comentários é o que vai aparecer lá no programa CNC. No caso aqui então eu vou botar o nome de alto avanço de 22 mm e é o mesmo nome que eu vou usar lá no meu comentário do CNC, tá? Então copio e colo. Aí você pode colocar nomes diferentes, então você define como você gosta de criar aí a nomenclatura da tua ferramenta. Feito isso, vamos vir agora em geometria. E aqui agora vamos botar algumas informações interessantes aqui para o Edicam usar como referência. No caso aqui o diâmetro 22 mm, que é o diâmetro da fresa. Raio do canto você pode estar colocando ou não, no caso aqui a ferramenta já está com o desenho do raio, né? Mas se você tiver essa informação, coloque. No caso aqui da ferramenta é raio de 1 mm. Comprimento da aresta eu já deixei lá no CAD essa informação para eu estar pegando já de medida, é 9,45. Vou colocar aqui 9,45. Então tem essa configuração. Quantidade de dentes eu gosto também de colocar, no caso aqui dessa ferramenta é 3 insertos. No mais aqui eu não preciso preencher. Volto aqui novamente no Edicam. Agora eu vou vir aqui em características e vou selecionar qual é a característica do inserto, tá? Vou aproximar aqui para facilitar a visualização. Levo o mouse lá em cima e vejo o que ele fica, qual é o que corresponde ao inserto. No caso é o primeiro aqui, ó, ele ficou em vermelhinho lá embaixo. Se eu tirar o mouse, botar de novo, ele fica vermelho, ó. Clico em cima, botão direito do mouse, exportar modelo. Volto lá em biblioteca, em gráfico, clico aqui em cima desse ícone e ele já importou então a parte do inserto aqui para a biblioteca do Edicam, tá? Então feito isso, vou aqui na próxima aba agora montagem e agora vamos importar a parte da haste e do cone. Volto novamente lá no Edicam, características. Agora eu vou ter que apertar o Ctrl e segurar, porque eu vou escolher mais de uma ferramenta, né? Mais de um item. Então vai ser o cone e a haste. Botão direito do mouse, exportar o modelo. Volto aqui na biblioteca, gráfico, nesse ícone, clico em cima e ele importou agora o restante da minha ferramenta. O porquê é importante disso? Tudo que está em amarelo é a área de corte da ferramenta e o restante seria como se fosse o cone ou a fixação, né? Por que isso? Porque o Edicam vai identificar, a partir do momento que o material que você estiver usinando estiver colidindo com alguma dessas partes nessa cor que não seja amarelo, ele vai dar uma informação de vermelho que está colidindo. Então isso aqui é muito importante você fazer bem certo, para quando você estiver usinando, você tiver essas informações bem corretas, para quando a usinagem estiver acontecendo lá na sua máquina, você tiver toda essa informação antes de fazer a usinagem, você já conseguir ver isso na simulação do CAM, tá? Então isso é bem importante, você está fazendo isso aqui bem correto, para ele ficar bem preciso. Então tá aí essa parte feita, e agora eu só vou botar uma informação aqui na minha montagem, que é a altura aqui da minha ferramenta. Se o meu pós-processador tiver gráfico de máquina, ele fica ajustado certinho lá no meu spindle. Então tem que botar ali em montagem, em defasagem em Z um valor, que no caso aqui é 125 dessa montagem aqui, tá? Esses valores você vai ter que ir digitando e ver o que corresponde, o que fica mais perto aqui dessa posição, para quando aparecer lá no gráfico ele ficar bem certinho no spindle, não ficar enterrado no meio do gráfico ou muito afastado, tá? Caso sua máquina não tiver gráfico, essas informações não são necessárias. Então essa aí seria o procedimento para você estar importando uma ferramenta 3D aqui para dentro do Edicam. Depois de feito isso, então a gente clica em OK e ela vai estar salva aqui aparecendo o nome então da ferramenta, as informações que a gente colocou, né?
e aqui aparecendo então a imagem. Se você quiser ver, vai estar aí à disposição, certo? Agora eu vou abrir o Adcam aqui já com a peça aberta, meu pós-processador, peguei aqui um pós aqui do Adcam mesmo, e vou estar chamando a ferramenta que vai ser aquela que eu acabei de criar, para vocês verem como que ela fica certo aqui dentro do Adcam. Posição no Magazine, vou dar um OK, e está ali então a ferramenta certinho na posição para estar sendo usada agora aqui na usinagem dessa peça, caso eu quisesse estar executando a usinagem com ela. Então seria isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Esse tipo de importação de ferramenta, onde facilita bastante para você estar importando as ferramentas reais que você usa aí na sua empresa, no seu dia a dia, para a usinagem aqui no CAM ficar o mais real possível, onde você vai ter já a verificação se a ferramenta consegue fazer os cantos necessários, se ela não vai colidir aqui com a haste e nem com o suporte, enfim. Então, quanto mais real, mais preciso for as informações aqui no CAM, mais precisa vai ser a sua usinagem lá na máquina, tá? Então seria isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado dessas informações. Comentem, compartilhem e até o próximo vídeo.